Muito boa tarde, num horário não muito usual. Estamos iniciando aqui uma live, né, para podermos falar um pouquinho nesses dias em que vivemos dias complicados sobre um assunto importante que é planejamento de vida. Então, normalmente os horários da live são horários à noite, né, aqui pelo canal da igreja, mas hoje, devido aí à questão com o nosso convidado, nós estamos alterando e quando ele entrar, explicar aí a razão desse tempo, né? Então vamos esperar aqui o pessoal ir entrando, acionando e vamos conversar um pouquinho sobre planejamento de vida, né? Sempre colocando diante do Senhor, orando, clamando a Ele a misericórdia nesses tempos tão difíceis, né? Então, vamos aí aguardando, o pessoal que for entrando vai falando aí a respeito das imagens, do sinal, se está dando tudo certo, se estão conseguindo ouvir, ok? Esperando aqui um pouquinho. Seja bem-vinda, né? Estamos iniciando aqui, tá aí, entrou o mestre, muito bom, manda eu visualizar aí a chamada, professor, que aí a gente começa a conversar. Apareceu aí, participar da chamada, dá uma olhadinha na mensagem que apareceu para você aí, e aí você me manda a solicitação, na hora que você entra na sala aparece. Falando aqui com o Cláudio, professor. Encontrou aí? O pessoal do Atletas em Ação também aqui, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. Professor, encontrou? Senão eu vou... Na hora que você entrou aí apareceu uma mensagem. Participar ou não? Deixa eu ver se eu consigo aqui enviar. Estamos aqui aguardando a mensagem aqui do professor Cláudio. Aê! Agora sim. Enquanto isso, o pessoal pode dizer se estão ouvindo bem, se está tudo bem, se o áudio está chegando bacana para vocês. Aqui. Mestre! E aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tudo tranquilo. Ah, que bom poder revê-lo, mesmo que seja assim, virtualmente. Novos tempos, né? Mundo digital. Mundo digital e as possibilidades. Eu estava comentando com algumas pessoas da igreja, assim, olha, eu estou tentando trazer o professor, eu chamo de professor, foi meu professor no Hagai, tem uns 4 anos, 4, 5 anos, nunca deu Verdade. certo. Mas agora, como diz os antigos, aprove o Senhor Aprove- permitir. Seja bem-vindo. Espera um pouquinho, você está com fone? Não, posso colocar. Eu acho que é melhor a questão Melhor. da captação. Isso. Eu vi que estava dando uma travadinha. A turma está entrando aqui, aguardando o professor Cláudio. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante, mesmo em tempos tão incertos, que é planejamento. E é realmente algo aí que fica um desafio, né? Então, a turma, sejam bem-vindos aí, a turma que está entrando. Lembrando que essa live vai ficar disponível aqui no Insta e também no Facebook da igreja e no YouTube. Isso. Será que agora melhora? Opa, melhorou. Você está ouvindo bem? Sim, ouvindo tranquilo. Já. Aí. Melhor Aí. agora? Bem melhor. Tava dando uma travadinha. Sem muitas delongas, né? O objetivo realmente é aproveitar aqui a sua presença. Te conheci pelo Hagai, depois estivemos juntos em São Em que Paulo. ano, hein? Rapaz, aquilo foi no Hagai foi 2012, 2011, 2012, lá É em isso aí. Corrente, lá em Corrente. Lá no sul do Piauí.
Exatamente. Em 2015, eu estive contigo lá em São Paulo, ali na região, quando a gente almoçando juntos ali em Perdizes, perto de onde eu estudei, né? Lá Então do já tem lado da Teológica. lá do lado da teológica, É exatamente. isso aí. E aqui estamos, te conheci nesse ambiente, mas você trabalha, né, administração, no meio de grandes instituições de ensino do Brasil, nessa área que tem sido muito afetada, né, pela questão de tudo que está Sim. acontecendo, que é administração, né? Então, queria que você compartilhasse conosco um pouco do que está acontecendo em São Paulo, que você está percebendo, quais são as impressões que você está tendo sobre isso, e fica à Uhum. vontade. Legal. Muito obrigado pelo convite. Que legal te reencontrar. Aliás, não sei se você se lembra, entre esses encontros presenciais aí, teve uma vez que a gente bateu um papo de quase uma hora, quando você estava Sim, ainda lá na igreja, né, do Piauí, e a gente falou, bom, vamos para Timon ou não vamos para Timon? Lembra disso? lembro, verdade, teve isso mesmo, Teve isso aí também, os né? conselhos, sim. Foi legal. Bom, então vamos pensar fácil, né? Eu queria mais bater um papo com vocês, essa é a intenção. Como você bem disse, eu trabalho com administração já há um bom tempo, né? Não vim originalmente de administração, na verdade eu comecei trabalhando com tecnologia da informação, fui programador, analista, coordenador. Num dado momento, quando eu fui mais para a área de gerência, eu acabei indo para a vida mais acadêmica, fazendo mestrado, doutorado. Então hoje eu trabalho na FGV, aqui em São Paulo, gosto muito da gente, porque a gente é o agente do caos, né? A gente é o pombo correio que diz assim, olha, o PIB vai cair, o PIB vai subir, ou a inflação melhorou, a inflação piorou. Então, as pessoas costumam não gostar muito da gente. Mas, enfim, alguém tem que contar essas notícias aí, né? Dou aula também no Mackenzie, que é uma universidade confessional presbiteriana, fiz inclusive a graduação lá, né? E trabalho com consultoria, principalmente na área de projetos, na área de processos aqui em São Paulo, e também pela Dom Cabral andando o Brasil afora. O que a gente tem percebido a partir dessa pandemia, desse último mês e meio praticamente? Nós já estamos há quase 40 dias, que seria o nome correto para a quarentena, né? É verdade. Porque esse é o nome da quarentena, né? Quando as pessoas vinham de navio, por exemplo, elas ficavam atracadas no porto esperando os 40 dias. Então, se você considerar que a nossa quarentena começou lá pelo dia 15 de março, mais ou menos, hoje já é quase dia, né, 22, 23, então está nesse Isso. período aí. Mas o que nós temos percebido, né, principalmente aqui em São Paulo? Bom, eu estava vendo agora os noticiários, realmente agora a gente está chegando no tal do pico da pandemia. Chegamos, agora não tem mais jeito. Se alguém acreditava que era possível escapar, não escapamos. Aqui estamos nós, né? Mas eu tenho percebido que, de forma geral, e quando eu digo de forma geral, isso tem a ver com a escola, tem a ver com consultoria, tem a ver com governo, tem a ver com comércio, varejo, né? Nada será como antes. A gente pode olhar isso por dois aspectos, né? Olhar pelo aspecto negativo, no sentido de, puxa, então aquele modelo de vida não existe mais? Provavelmente não. A gente vai ter muitas mudanças nos hábitos, nos comportamentos, no dia a dia com as pessoas, na própria vida eclesiástica, né? Talvez a gente já não consiga Pera mais, por aí, exemplo, fazer tá um dando uma churrasco. travadinha. Espera ver se Voltou? melhor. Tá voltando agora. Voltou. Vamos lá. É, Você falou, legal. você parou aqui quando falou Você assim, a vê, mudança no dia a dia com as pessoas. você vê que até a internet está mudando, né? Verdade. O mundo usando a internet. Mas esse é um aspecto que talvez seja o aspecto mais negativo, aquela nostalgia de dizer assim, puxa, antes da pandemia era assim, era assim, mas esse mundo já não existe mais, provavelmente, né? O Uhum. que existe, por outro lado, é um mundo que talvez traga mais oportunidades. E a gente tem que avaliar de que lado a gente quer estar, né? Se eu quero estar mais para o lado de, puxa, que saudade disso, que nostalgia, mas isso não existe mais, ou vamos olhar para frente. Então, quando eu digo que o mundo não vai ser mais igual, por exemplo, só para ser bastante pragmático, né? Provavelmente as escolas não funcionarão mais do jeito que funcionam hoje. A gente talvez também não tenha tudo no ensino à distância, como alguns acreditam, mas a gente vai ter um modelo misto, em que talvez dos 5 dias eu vá
3 dias para a escola, 2 dias fica em casa, eu como professor vou ter que trazer conteúdos diferentes, de jeitos diferentes. Então, é o fato, né? Este mundo está mudando. Eu outro dia eu brinquei com um amigo que é especialista na área de marketing, ele pesquisa marketing, né? Eu falei assim, Benjamin, eu fico pensando o camarada que trabalha, por exemplo, com marketing de luxo, ou o camarada que vende carro de luxo, por exemplo. Como é que esse camarada vai convencer agora uma população de que vale a pena comprar um carro de luxo, financiar em 72 meses, só para poder bancar o status, sendo que ele não tem nenhuma reserva, e agora ele sabe que pode acontecer as coisas não tão boas da vida, né? Então, você vê, os nossos valores vão acabar mudando, né? As pessoas vão repensar a vida. Isso não tem jeito. Acho que é um caminho sem volta. A importância que você falou agora sobre é uma escolha que acontecerá, né? Existem Uhum. oportunidades e outras que estão acabando. Como é isso? Como é que a gente consegue olhar para o lado ou das oportunidades nessa época? Pois é. Aí quando a gente pensa em oportunidade, você tem várias possibilidades, né? Você tem as questões de carreira, você tem as questões de relacionamento pessoal, você tem, por exemplo, as questões relacionadas à igreja, né? Então, teremos várias oportunidades. Eu acho que, por enquanto, a gente não está conseguindo perceber, até porque tudo aconteceu muito rápido. A gente não teve tempo de se preparar, de se planejar, né? Eu, por Uhum. exemplo, aqui na GV, eu estudo um tema de pesquisa que é o que se chama hoje de transformação digital, que provavelmente você já ouviu esse termo em algum lugar, né? Que seria a digitalização da economia, dos negócios, das relações, do governo. E a gente estava discutindo isso já há uns 4 ou 5 anos, como se fosse alguma coisa que um dia fosse acontecer, né? O problema é que aconteceu. A hora que o Covid veio, ele não perguntou se a gente estava preparado ou não, ele simplesmente foi lá e fez. Então, nesse sentido, acho que a gente agora está vivendo ainda um momento de turbulência em que alguém diz assim, gente, o que está acontecendo, né? E mais, até quando vai durar isso? A gente também não sabe. Eu vi, por exemplo, que alguns estados já começam a reabrir comércio, repensar os negócios, escolas, mas está todo mundo ainda muito temeroso, né? Por exemplo, mesmo que se abra o comércio, quem vai ter coragem de ir para a rua de peito aberto? Né? Então, eu Verdade. acho que, por enquanto, a gente está numa situação que, assim, olha, nosso plano, por enquanto, é sobreviver. Se a gente sobreviver, segundo passo, o que eu faço da vida, né? E aí que você vai começar a perceber oportunidades. Não acredito, sinceramente, que o mundo vai ser tão digital como alguns falam, né? Ah, teremos um mundo completamente digital. Acho que não, por uma razão. O ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, como a gente acredita, ele é um ser relacional, ele é um ser que precisa de abraço, ele é um ser que precisa de carinho, ele é um ser que precisa de conversa. E é claro, a gente tem um meio digital que nos ajuda a fazer isso, mas isso não vai resolver o problema. Então, eu acho que a gente vai viver tempos diferentes, mas, né, provavelmente a gente não consiga enxergar agora, as oportunidades vão surgir. É claro que elas vão surgir. Por exemplo, só para a gente pensar aqui, fique imaginando quem hoje gerencia, por exemplo, escolas. A gente não tinha preparo para fazer esta virada de chave, né, de sair da sala de aula para ir para o digital. Então vai ter gente que vai se especializar nisso aí, provavelmente. Vai ter gente que hoje vende o seu produto no boca a boca, vai ter que repensar, vai ter que ver como fazer, né? Então Uhum. elas vão surgir. A gente talvez só não consiga ter muita clareza porque tudo está muito estranho ainda. Até quando? Não sabemos. Não sabemos. Acho que a gente talvez esse ano seja um ano de esperar a poeira sentar, ver o que vai acontecer. Os países estão todos colocando muito dinheiro, né, para poder salvar a população. A gente não sabe depois como é que vai ficar isso aí, o que vai ter, né, no Brasil especificamente, se a gente vai ter reforma administrativa, reforma tributária. Então tem muita coisa ao mesmo tempo, agora tem que esperar sentar, baixar essa poeira. Então acho que o primeiro passo agora é sobreviver. Certo. Isso é O... sério, de verdade, né? Não é figura de linguagem, é sobreviver, porque eu e você estamos sujeitos a, de repente, pegar Covid e morrer. É o fato, né? Não querendo ser agorento, mas é o fato. E aí depois a gente começa, então, acho que no segundo semestre, a repensar a vida, ver o que fazer, o que vai acontecer, né? Nesses próximos tempos no Brasil. Eu lembro que uma das vezes que a gente conversou, o José Júnior, junto com o P7, eu fiz uma live com o P7 esses dias, né, Lá de muito Cuiabá, Zé bacana. Júnior.
José Júnior lá de Cuiabá. E eu lembro quando ele disse que levou você lá e você falou sobre a questão de planejamento de vida em tempos de crise, né? Isso pensando Sim. na crise aí de alguns anos atrás, política, econômica, e agora É. continuamos numa crise mais aprofundada. Como entra planejamento nisso? Eu fui lá em Cuiabá falar com o José Júnior em 2017. 2017, você já tem 3 anos, né? Isso. E qual que era aquele momento de crise? Só para a gente relembrar rápido. 2008 nós tivemos a crise lá dos Estados Unidos, que foi o Lehman Brothers, que quebrou várias empresas. A gente se recuperou. Depois, 2013, só para a gente relembrar, começou a crise de não é por 20 centavos. Uhum. Lembra que teve aumento de passagens, As alguns estudantes foram para manifestações. as ruas, as manifestações. Em 2014 começa a crise de verdade, em 2016 teve o impeachment da Dilma, e em 2017 a gente quebrou. A verdade é essa, né? Então foi nesse momento que eu fui lá. A crise hoje é um pouco diferente, né? Porque hoje, curiosamente, mesmo tendo dinheiro e tendo recursos, a gente não resolve o problema, né? Não depende Interessante. só de dinheiro e de recurso. Lá naquela época era uma questão de ajuste de dinheiro, de economia, de governo. Agora não mais. Mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, eu não resolveria, né? Então é uma crise, talvez ela venha mais para uma questão filosófica, existencial e até de vida, né? Risco de vida. Então, como é que esse tema de planejamento de vida entra e como é que ele pode nos ajudar a pensar, né, nos próximos anos? A gente, quando fala de planejamento de vida, principalmente nós cristãos, né, a gente tem uma tendência a espiritualizar isso aí e pensa assim, puxa, mas espera um pouquinho. Eu tenho vários textos bíblicos que me dizem para eu não me preocupar com a vida. E são válidos, né? Não estou invalidando eles não, pelo contrário, tá bom? Então, se você pegar, por exemplo, o Mateus 5, o Sermão da Montanha, né, em que Jesus fala, olha, olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu, né, eles não semeiam, não... Pois é, então temos um contexto aí que Jesus disse, ó, calma, calma seu coração, né? Se você olhar, por exemplo, para Filipenses lá, Paulo já lá na frente com Timóteo, vai dizer assim, ó, não estejais ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4, 6, 7, né? Ou se você pegar Tiago 4, por exemplo, que diz lá, olha, a vida de vocês é uma névoa, ela vai sumir, então não fiquem fazendo planos. Então, esses textos todos são verdadeiros. Só que, veja, eles não foram estabelecidos para dizer o seguinte, não faça plano nenhum. Eles foram estabelecidos para dizer o seguinte, olha, você pode fazer planos, mas como diz o provérbio lá atrás, há 6.000 anos, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, lembra? Então a Sim. gente não é proibido de fazer plano. O coração do homem foi feito para sonhar, foi feito para imaginar, foi feito para planejar. Nós somos um ser assim, né? Aliás, porque imagem e semelhança, Deus, se você pensar bem, ele tem um plano da criação, não é? Desde o princípio já se sabia o que ia acontecer. As pessoas acham que Jesus aconteceu depois que deu tudo errado. Não, Jesus já estava lá. O plano já estava pronto. Só tinha que Verdade. acabar acontecendo, né? Então, a primeira questão que a gente pode pensar é fazer planos não é alguma coisa carnal, não é alguma coisa não espiritual, não é alguma coisa que foge da nossa característica, né? Pelo contrário, fazer planos é alguma coisa que Deus criou no coração do homem. Então, se isso é uma verdade, ou seja, fazer planos é do coração do homem, a segunda pergunta que vem é, mas fazer planos baseado em quê? Baseado em qual critério? Porque eu posso fazer plano com uma porção de critérios. Ou posso fazer plano baseado em valores. Então, já que eu posso fazer planos, quais são esses critérios? Quais são os requisitos? Quais são os valores que eu vou usar? Então, a gente pode fazer plano, sim, baseado nos valores cristãos. Inclusive, acreditando que por mais que eu me esforce, né, ainda assim pode ser que as coisas não aconteçam como eu planejei. E isto é da vida. Acontece com o ímpio, acontece com o crente, acontece com todo mundo. É só lembrar de Salmo 127, 1 e 2, lembra? Sim. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não vigiar a cidade. Mas só que no finalzinho do texto tem lá, né? O Senhor cuida dos seus enquanto eles dormem. Lembra do texto? Sim. Então é um texto muito legal, porque ele diz, ó, lembre-se, você pode fazer o que você quiser. Planeje, trabalhe, se esforce, mas, veja,
considere a bênção de Deus sobre esse seu plano aí. Né? Esse é um ponto importante. Então, considerando que planejar é possível, não é pecado. Considerando que planejar tem a ver com valores e princípios que para nós são valores bíblicos, cristãos. A pergunta que vem é o seguinte planejar para quê? Planejar para quando? Não é? E aí é muito curioso. Eu acho que uma coisa que está acontecendo agora, por conta da pandemia, é que as pessoas, como todo mundo, têm planos para frente. Né? A gente está pensando em 5, 10, 15, 20 anos. A depender da sua idade, até talvez mais. E a pandemia trouxe um fator novo que é mais ou menos assim, olha, dado que a doença ela não escolhe sexo, idade, cor, estudo, ela está pegando as pessoas, né, indistintamente, fica difícil fazer planos, porque eu já não tenho mais um horizonte de vida como eu tinha antigamente. De novo, isso vai passar? Claro que isso vai passar, né? Mas isso impõe, de certa forma, um horizonte para se pensar. E é claro, né, que isto de pensar em planos vai mudar em relação ao seu momento de vida. Por exemplo, você está com quantos anos agora? Eu tenho 39, farei 40. É um menino. Obrigado pelo menino. Menino. Quantos anos de vida a mais você acha que você tem? Oxe. Diz que a vida começa aos 40, né? Então, vamos aí mais uns 40. É uma conta boa. Então, se você pegar a expectativa média do brasileiro, a gente vai chegar em 74, 75. Então, você está numa média boa. Claro, temos que considerar questões de saúde, as questões de infraestrutura, saúde básica, enfim, você tem vários fatores para levar em conta. Mas alguém, quando pensa em plano na vida, pensa assim, bom, dado que eu tenho tantos anos e espero viver tantos mais, a pergunta é, eu estou já com o combustível pela metade, combustível a 3/4, combustível no começo, como é que eu estou de combustível? Né? E em cima disso, é óbvio que muda o seu jeito de fazer o plano. Porque se para alguém de 20, 25 anos existe muito mais tempo, para alguém que já tenha 49 como eu, por exemplo, já não tem tanto mais tempo. Consequentemente, a chance de errar diminui. Consequentemente, as opções talvez fiquem mais apertadas. Né? Então, a primeira coisa a se pensar no planejamento e isso vale para a empresa, não vale só para nós, né? A pergunta é, onde estou e para onde vou? Eu tenho 50 anos já. É óbvio que eu, por exemplo, já não tenho mais o sonho de morar fora do Brasil, já não faz muito mais sentido. Ou já talvez não tenho mais o sonho de começar de novo uma outra carreira, talvez já não faça muito mais sentido. Mas, olhando para frente, existem várias outras oportunidades. Eu só preciso saber, então, onde estou e para onde vou. E aí é curioso que as pessoas também não levam em conta a questão dos recursos que eu já tenho hoje disponíveis. Né? A gente costuma a subestimar os recursos, mas, por exemplo, recurso que eu estou pensando aqui não é só dinheiro. Pelo contrário, às vezes o dinheiro não resolve o problema. Então, tem que pensar na questão financeira, claro, sem dúvida, mas no quanto eu tenho de conhecimento, no quanto eu tenho de experiência, no quanto eu tenho de sabedoria, na minha estrutura familiar, o que me permite fazer, na questão dos meus contatos, né? Quer dizer, isso tudo funciona como um conjunto de recursos que eu posso utilizá-los. Eu digo assim, bom, se eu quiser, por exemplo, mudar de uma cidade para outra, por exemplo, imagine que eu resolvi mudar para perto de vocês, para Teresina, para Timon. Bom, eu conheço gente que mora lá, isso é um recurso. Eu posso utilizá-lo de uma boa maneira. Né? Então, neste meio entre onde estou e para onde vou, os recursos podem definir eu ter mais oportunidades ou menos oportunidades. Eu só preciso saber como trabalhar esses recursos aí. Né? Estou complicando muito? Não, manda bala. Estou adorando aqui, muito bom. Legal. Até Uma porque, pergunta que também... professor, só para... O pessoal diz, não pode atravessar com quem você está conversando, mas tem um delayzinho, não tem jeito, né? Você falou essa questão da gente parar para pensar onde estamos, onde queremos chegar. É impressionante como nós não fazemos isso. A gente liga o automático e vai seguindo um dia após o outro e realmente a gente não para pensar nisso. O fato de eu estar entrando nos 40 tem me feito pensar como eu nunca tinha pensado antes. Né? Você começa mesmo assim, gente, como é que é?
A própria idade te leva a isso. Uhum, exatamente. E a gente começa. Então, essa importância, inclusive, isso também se aplica, está explicando, esse não é um horário usual nosso, né? Nós fazemos as lives mais tarde. Então, a gente Sim, vai disponibilizar isso aqui para os jovens, para os grupos. Esse conteúdo ele vai, não é só para as pessoas que estão aqui. E eu tá. disse para o pessoal a importância de parar para pensar nisso, até como igreja, né? Isso também faz parte do Uhum, planejamento da própria igreja. Entender o nosso sim. momento hoje, o que nós temos, como chegamos e aonde queremos. Então, isso aí, às vezes parece, nossa, é simples. A gente não faz, de um modo geral, né? Ou a gente estabelece, e isso é uma coisa que eu vejo com bastante frequência, né? Conversando com as igrejas, conversando com as empresas, conversando com os pastores, por exemplo. Eu tenho feito menos agora, mas uma época eu fiz bastante isso de acompanhar pastores e pensar nos planejamentos deles, né? Outra coisa curiosa que você também comentou e que tem a ver com isso, é que a gente não para pensar, mas assim, quando a gente para pensar, também é bastante comum, bastante típico, que a gente normalmente pense nisso em relação à carreira. Então você diz assim, Uhum. ó, eu tenho 20 anos, estou escolhendo uma faculdade, e puxa, eu acho que eu gostaria de fazer talvez odonto, talvez direito, talvez, enfim, qualquer que seja a graduação. Ou estou pensando em criar um negócio nesta ou naquela cidade para vender tal tipo de produto. Então, a gente, quando pensa em planejamento, a gente tende a pensar em planejamento de carreira. E a vida é mais do que isso, né? Uhum. Carreira é um aspecto, ele é importante, mas ele não é a verdade absoluta definitiva. Por exemplo, eu tenho pensado comigo aqui, né? A pandemia pegou o Brasil no momento que a gente estava começando a subir a ladeira, né? Como se diz, mas aí você percebe como as pessoas são desestruturadas, né? Na sua forma de tocar a vida. Por quê? Porque não fizeram um plano para a vida, elas não têm reserva nenhuma, elas, por exemplo, às vezes dão um passo maior que a perna, né? Elas não têm segurança, por exemplo, nos seus empregos. Isso tudo tem a ver com planejamento. Então, quando eu penso em planejamento de vida, eu acho que carreira é um aspecto importante. Mas, por exemplo, a questão familiar. Vamos pensar. Claro, existem dificuldades, existem barreiras, mas por que nós temos ainda tantos filhos no Brasil? Puxa vida, será que é falta só de controle? Será que é falta só de, enfim, de pílula? Não, talvez não, as pessoas talvez nem pensem sobre isso. Porque ter filhos é natural. E alguém diz assim, mas espera aí, quando você tem mais de 4, 5 filhos, você vai ter um problema. E a gente não tem saúde para isso, a gente não tem educação para isso. Então, fico pensando, quantas famílias será que fazem planejamento familiar? Então, você tem um aspecto que é carreira, você tem um aspecto que é o planejamento familiar. Você tem um aspecto, por exemplo, que é a questão da educação. Né? Como é que eu estou olhando para os próximos anos, entendendo que o mundo está mudando, e como é que eu estou me preparando para esse mundo que está chegando? Tem a questão financeira, tem a questão da saúde, né? Você está fazendo 40, eu já estou um pouquinho só mais para frente, mas não tem jeito, eu já sinto que com 49, 50 eu vou ter que mudar o meu ritmo, porque não dá conta de fazer tudo que eu fazia, por mais que eu queira. Né? Então, se você pensar na vida, você tem vários fatores. Eu citei alguns só, mas você tem que pensar o seguinte: Pode todos falar. eles caminham juntos. Isso é o mais interessante. Não dá para você só resolver um item sem resolver outro. Por exemplo, eu dei um foco total na carreira e morri de infarto. Resolveu o Verdade. problema? Não, Não. Ou ganhei muito dinheiro, mas já estou no terceiro divórcio. Resolveu o problema? não. Então, quando você pensa em planejamento de vida, a gente tem que pensar de uma forma mais abrangente, né, mais integrada. Olha, eu tenho. Me vem à cabeça a figura do chinês no circo. Ele tem vários pratinhos equilibrando, coloca o primeiro pratinho, coloca o segundo pratinho, daqui a pouco ele tem 8 pratinhos. Né? Criação dos filhos, o trabalho da esposa, a questão financeira, a compra da casa própria, a carreira dele, saúde. Então ele está com esse monte de pratinho. Então pensar em planejamento de vida naturalmente faz com que você tenha que pensar nesses vários pratinhos aí. Eu tenho um amigo, ele é químico, ele trabalha em multinacional e tal, e ele falando sobre. Foi a primeira vez que eu tive contato com a expressão, se eu não me engano, a indústria 4.0, é isso? Sim.
Isso. E aí a gente acaba focando muito na questão da igreja, né, do meio eclesiástico e tal, tal, tal. Aí eu achei interessante, falei, 4.0, aí ele foi me explicar. E aí, na hora que ele Sim. começou a me dar um panorama, eu fui tomando um susto. Falei, gente, o mundo está mudando ao meu redor, eu não estou vendo, eu não estou percebendo. E já pensando nos meus próprios filhos, né? Então, Sim. assim, se aperceber do que está acontecendo é algo extremamente importante. E é outra coisa que a gente tem dificuldade, né? Que a gente liga o automático e não vê. É, ou não vê, ou acha que não vai acontecer, né? Você diz assim, ah, mas não vai acontecer. Por exemplo, você falou da indústria 4.0, né? Esse termo indústria 4.0 surgiu na Alemanha em 2015. Uhum. Não é tão antigo assim. E por que que surgiu? Porque indústria 1.0 era 1800 e nada, em que você trabalhava a fábrica no formato artesão. A indústria 2.0 foi quando a gente colocou maquinário para funcionar dentro das fábricas na Inglaterra. Depois, isso já comecinho de 1900 e alguma coisa. Depois, em 1950, surge a 3.0, que é quando a gente faz a automação das fábricas. E agora a 4.0 é quando as fábricas são inteligentes, elas são digitais. Então imagina o seguinte, na Alemanha, por exemplo, já tem fábricas que não tem mais colaborador, não tem mais funcionário. Você vai ter 3 ou 4 pessoas que programam aquilo tudo e a fábrica funciona sozinho. Você imagina se isso de fato acontecer nos próximos 10 a 15 anos? O que a gente Nossa. vai ter de massa de mão de obra desempregada porque não tem capacidade, não tem formação? E não é alguma coisa que alguém diga assim, ah, nunca vai acontecer. Ó, já está acontecendo na Está Alemanha. acontecendo. É isso. Entendeu? A fábrica da Volkswagen, a fábrica da Volvo, outras fábricas já estão fazendo isso. É óbvio, a gente não pode ser agente do caos, isso não vai acontecer para todas as fábricas, é óbvio. Uhum. Mas vamos lá, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, alguém me disse assim: por que você não faz o curso de torneiro no Senai? Torneiro mecânico já Isso foi foi profissão torneiro chique. mecânico, há 30 anos, né? Hoje está acabando. Ou alguém disse assim: por que você não faz datilografia ou digitação? E Né? não tem Você mais, vê que o verdade. mundo foi mudando, não existe mais. Daqui a pouco a gente talvez não tenha mais contador, daqui a pouco a gente não tenha mais cartório, e assim por diante. Então, quando a gente pensa em planejamento de vida, claro, carreira é um fato importante, mas você tem vários outros fatores que juntos é o que te dão esse balanço aí do que você vai fazer da vida ou não fazer, né? Porque planejamento a gente costuma associar com o fazer, mas pode ser o não fazer. Ó, isso aqui já não faz mais sentido na minha realidade. Você trabalha num ambiente que respira, que ele é quase que, ou é matemático, né? Aquela questão mesmo assim É, no papel, o calculado. meu departamento na GV, inclusive, ele chama de tecnologia e ciência dos dados, né? Então a gente está todo dia É tudo falando disso. isso. E você há pouco falou sobre planejamento, que é os pratinhos. Na hora que você me falou, eu me lembrei muito de um texto que a gente usa na igreja, às Uhum. vezes até espiritualizando muito e esquecendo a parte prática, que é Jesus falando que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E a gente já É, falou o céu e o inferno, né? Mas essa perder a alma está envolvido no que você colocou. Se você no final do processo você ganhou o mundo, não tem família, tua alma foi ali, você perde a essência, né? Como é que sim. você consegue, nesse ambiente, como um cristão, fazer essa ponte, não focar demais num lado? Como é que é isso para você? É. Posso te contar uma história rápida, então? Claro. Uma história rápida. Eu não vim para a vida acadêmica a princípio, né? Eu vim depois, quando eu já tinha 39, inclusive, para fazer doutorado e tal, e aí acabei vindo para a vida acadêmica. Então, eu não nasci professor. Na verdade, eu trabalhava em tecnologia e um dos últimos empregos que eu tive, eu já estava com 35, 36, foi numa grande multinacional americana. Era o emprego dos sonhos, né? Ganhava bem, bônus, carro, viagem, aquela coisa toda, tá bom? E aí foi muito legal, porque eu sonhava em trabalhar nessa empresa, é uma grande empresa, mas para mim foi uma das experiências profissionais mais terríveis que eu tenha tido, mas que ao mesmo tempo serviu de aprendizado, né? Por quê? Porque era uma empresa naquele formato em que a gente ganha muito bem, você tem bônus, luvas, né, como se diz, quando você é comprado por uma empresa, mas quando você olhava o perfil do corpo gerencial, dos gestores, diretores, a maior parte deles era divorciado,
O meu chefe, por exemplo, teve um infarto quase fulminante com 46 anos de idade, né? Ah, muitos não tinham contato com o filho porque viviam viajando. Mas é claro, eu só descobri isso estando lá dentro. Quando eu estava aqui de fora, é aquela velha frase, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, não é? E aí, Verdade. meus filhos até brincam comigo e dão risada. Nessa mesma época, eu vi um filme chamado Clique. Nossa, eu lembrei desse filme da agora. Você Lembra comentando, eu desse filme? lembrei dele. Qual Adam que era a história? Sandler. Adam Sandler. Mas qual que era a história? Porque algumas pessoas veem ele como comédia, né? Eu não vi como comédia. As Inclusive, eu pessoas... chorei a primeira vez que eu vi. Porque era o típico, né? Ele lá naquela faixa dos 35, 36, indo bem na carreira, ganhando dinheiro, mas perdendo a família, perdendo a esposa. E aí é o tal do vício, né? Aquilo se torna um vício para as pessoas. Quando vai ver, às vezes não tem mais volta. Então, para mim, foi um start bem interessante. Pensei, puxa vida, o que eu estou fazendo da vida? Isso aí vai dar errado, né? Ou melhor, alguém diria, não, deu certo. Deu certo porque você virou diretor, vice-presidente. É, por esse lado, sim. Mas será que não existe um meio termo entre as coisas? Será que não dá para pensar de um jeito diferente, em que existe um outro caminho, que você consiga equilibrar essas coisas? Naquele formato de trabalho, não. Ou era vender a alma para a empresa, ou não tinha outra opção, que era o tal do céu e inferno. E aí, com um certo sofrimento, eu voltei e disse para o meu chefe, olha, eu estou indo embora. Está aqui a chave do carro, eu estou indo embora. Eu falei, mas como assim? Você está indo bem? Grande potencial. Eu falei, pois é, rapaz, mas olha, alguns valores, para mim, não estão dando certo. E não é o valor financeiro. É o valor no sentido da família, dos filhos, né? De viver uma vida mais equilibrada. Acho que ele não entendeu até hoje. Enfim, né? Porque a nossa perspectiva cristã é outra, né? A nossa perspectiva é de uma vida equilibrada, de uma vida centrada no Espírito Santo. Então a gente tem outros valores, né? E eu fui cuidar da vida. E o que eu posso dizer é o seguinte, que deu certo. Porque no fim eu consegui construir 7 anos de idade, que eu me sinto muito mais feliz, né? Consigo contribuir mais com as pessoas. E veja, não é que o emprego era ruim, é só que para mim não servia naquele momento, naquele contexto. Então é curioso, né? Porque este equilíbrio não é fácil. Como se diz, a vida é feita de escolhas. Provavelmente, ou quase que seguramente, eu estaria ganhando muito mais dinheiro hoje se eu estivesse lá ainda. Provavelmente. Mas, Uhum. escolhas, né? A gente tem que fazer as Escolhas. escolhas e correr, não tem jeito. Inclusive, você comentou aí, você trocou, né, uma carreira. Não era o seu meio, você não Sim, era do meio acadêmico, de e jeito aí nenhum. entrou no meio acadêmico. Uma. É, e, Pode e falar. também assim, né? Até para a gente pensar como plano de vida, veja que eu estava fazendo isto já, mas eu estava no meio do caminho. Por Uhum. quê? Eu acabei a graduação tarde já acabei a graduação com 30 anos, já tinha filho, já era casado. Depois eu fiz mais 5 anos de mestrado e foi nesse momento aí em que eu estava. E agora? Eu continuo trabalhando para me tornar um executivo, alto executivo, ou vou fazer o doutorado e aí vou tocar a vida acadêmica. Então foi exatamente nesse momento. Agora, as pessoas tendem a achar que isso foi rápido. Não, isso foi demorado. Eu estou estudando desde 98, praticamente contínuo, né? Entre graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, isso leva tempo. Ou seja, um planejamento, ele nunca é um planejamento só de curto prazo. Pelo contrário, você tem que olhar lá na frente, pensando no que vai acontecer. Em cima disso, você estabelece os seus passos intermediários, as suas metas intermediárias. Muito bom. Já constatamos aqui na conversa, Hum, estamos aí, as pessoas perceberam e se viram, é algo que está ficando muito claro nesse processo todo, como somos frágeis, né? uhum, Independente do que temos. A grande maioria das pessoas, de fato, não tem reservas, não se aperceberam do momento que estão vivendo. Como é que você poderia, ou quais aí alguns passos para iniciarmos uma mudança nesse quadro, para quem está ouvindo agora, vai ouvir depois, que seriam perguntas importantes para se fazer nesse momento? é. Eu diria que agora, a 0 minuto de jogo, como se diz, né? Agora, a gente tem que sobreviver. Não temos muito o que fazer, até porque a gente não tem tantas oportunidades acontecendo agora. A gente tem que esperar passar essa fase mais difícil.
Mas eu fico pensando, e no pós-Covid, né? E depois que isso tudo acontecer? O que isso muda na minha vida e nas minhas decisões? Esse é um ponto que tem me preocupado bastante e acho que as pessoas vão ter que atentar para isso. Então, por exemplo, só de forma pragmática, né? É claro que por conta da forma que a gente vive, né, no sistema capitalista que a gente vive, com as necessidades que nós temos, a gente tende a criar um certo cenário de vida, né? E quando eu digo cenário, é como se fosse uma certa configuração. Olha, então eu sou casado, tenho 2 filhos, meus filhos estudam em tais escolas, a gente vai em tais lugares, a gente usa tal tipo de roupa, a gente compra tal tipo de carro, a gente faz viagens, enfim, ou a gente não faz nada disso, mas enfim, existe um cenário de vida. Eu acredito que nos próximos tempos as pessoas vão reavaliar esse cenário de vida, e o Covid, nesse sentido, tem um aspecto, né, benéfico, que é assim, de verdade, o que eu preciso e o que eu quero. Porque tem uma diferença entre o que eu preciso e entre o que eu quero, né? E aí a gente tem que voltar lá no Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim, ô pessoal, vocês estão com os desejos aí que não vai rolar, não vai dar certo. Lembrem-se que Deus cuida de nós, né? Como cuidou dos lírios do campo, como cuidou das aves do céu, mas Ele cuida de nós no básico. O que a gente conseguir acrescentar mais, maravilha, né? Mas não sofram por isso. Então, quando eu fiz a brincadeira da história lá do cara que vende carro, eu fico me perguntando, será que eu preciso mesmo morar nesta casa tão grande, sendo que ela consome X% do meu orçamento e eu não consigo guardar nada como reserva? Ou será que eu realmente preciso, por exemplo, jantar fora? Ou será que eu preciso realmente tirar férias todo ano? Enfim, estou tentando puxar para o lado financeiro porque a gente falou de reserva, né? De Sim. provisão, certo? Mas mais do que isso, acho que além dessas escolhas que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que pensar no seguinte: o que mais eu posso fazer para diminuir o meu risco? Por exemplo, eu sou diabético, né? Tomo um remedinho todo dia direitinho, está controlado, é tranquilo. Então é óbvio que eu tenho medo do Covid, como todo diabético. Mas eu fico pensando, e aquela pessoa que nem no médico vai? Uhum. Será que ela vai continuar não indo no médico, sabendo que ela tem um quadro De perigoso, por risco. exemplo, de risco? Né? Então, o fato de eu ter já é um risco. Eu preciso gerenciar isso aí. Né? Preciso tomar cuidado. Então, você tem vários aspectos que eu acredito que as pessoas vão ter que repensar. Né? Vão ter que avaliar, puxa, será que isso é legal? Será que isso no longo prazo vai dar certo? Então, essa diferença entre o que eu preciso de fato e o que eu desejo vai se traduzir nessas decisões, né? Como é que eu estou encaminhando a vida daqui para frente? Outro dia eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava pensando o seguinte, né? Nós dois temos 50 anos, os nossos filhos já têm 26 anos de idade, 23, então o mais novo está quase formado. E a gente começou a se pensar o seguinte: de verdade, a gente precisa continuar morando em São Paulo? Ou a gente precisa, de fato, morar nesse apartamento? Porque hoje eles estão com a gente, daqui a pouco não estão mais. Que Uhum. sentido faz a gente, por exemplo, ficar por aqui? Né? Ou que sentido faz a gente, por exemplo, ter tantas aulas? Vida de professor, né? Sua esposa Então, também dá aula. sim, ela também é professora, né? Também fez a vida acadêmica e tal. Uhum. Mas também fez depois, né, de um certo tempo. Entendi. Então, eu acho que essas novas avaliações elas vão acontecer, né? Claro, a gente vai ter o pós-Covid, as pessoas vão estar assustadas, daqui a pouco a gente volta ao ritmo normal, mas eu acho que isso faz pensar na vida e nas decisões, como é que você cria esse cenário. E só para entender o que eu chamo de cenário, cenário é um conceito que a gente usa em administração com bastante frequência, que você diz assim, hoje, por exemplo, nós estamos nesse cenário, mas daqui a 5 anos, como estará o mundo? Então, como empresa, eu penso quem serão meus clientes, o que eles vão comprar, né? Qual que é a tendência da legislação, por exemplo, no Brasil. Se isso vale para a empresa, isso vale para as pessoas. Então, se você está fazendo 40 agora, você tem que pensar daqui 10 anos, você já tem 50. E você diz assim, puxa, não tenho ainda casa própria, como é que eu resolvo isso? E aí você começa a estabelecer suas prioridades. Considerando que algumas ações demoram para acontecer, você tem que começar a fazer de agora. Quer ver um exemplo típico que eu acho que vai acontecer? Se a gente fizesse hoje uma enquete nas nossas igrejas,
quantos dos nossos membros será que já se preocuparam ou já têm, se for melhor, já tem previdência privada? Nem que seja pouquinho, mas Uhum. quantos já tem previdência privada? E eu acho que o Muito percentual é pouco. baixo. Baixo. É É baixo de baixo. um modo geral, eu acredito que nessa questão no Nordeste ainda, né, de fato as pessoas, é aquela luta para aposentadoria do INSS ali e acham que está tudo resolvido. Que a gente está vendo também que vai dar água, certo? Pois é, Você quebrando, né, imagina? as mudanças aí é coisa séria. Você imagina? É só você pensar o seguinte, né? Se você olhar as reportagens do jornal por aí, a gente já sabe que no Brasil especificamente, daqui 20 anos vai ter mais velhinhos do que gente pagando o tal do INSS. Então, provavelmente Uhum, até a gente plantar daqui 15, 20 anos, você vai ter mais 2 ou 3 reformas. Como é que eu resolvo isso? Né? Então verdade. a gente tem que pensar no longo prazo, tem que pensar em como você vai. E acho também que vai ter um outro efeito interessante, né? As pessoas hoje estão muito preocupadas em estudar, 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 estudar. A pergunta é: será que vai ter emprego para esse povo todo estudado? Ou será que uma atividade média, de repente, pode ser uma boa oportunidade? Interessantíssimo isso. Porque as pessoas estão muito preocupadas em estudar, estudar, estudar. É ótimo estudar, mas a pergunta é: você vai usar isso aí como depois? No ambiente, Ou, aqui, às vezes. Pode falar. por exemplo, outro dia eu estava vendo alguém dizer o seguinte: olha, nós precisamos parar de fazer escola e melhorar aquilo que já tem. Eu digo assim, mas por que você está dizendo isso? Ué, porque vai ter menos criança. Então, daqui a pouco vai chegar um momento em que a curva vai dizer assim: olha, eu já tenho mais escola do que criança para estudar, ou mais universidade do que gente para estudar. O que eu preciso fazer agora é melhorar esse nível de educação, mas não simplesmente criar escola por criar escola. Então, isso é o cenário, né? Se você pensar de hoje a 5 anos, de hoje a 10 anos, de hoje a 20, você vai, em cima disso, começando a imaginar um cenário e começando a tomar decisões. Em São Paulo nem tanto. Mas isso eu já tinha alguns parentes, né, primos em Brasília. Outro dia eu brinquei, falei que Brasília é a capital interplanetária do concurso público, né? Porque lá tudo é Sim, concurso. Mas é, aqui também, nesse contexto, o grande sonho do jovem hoje é a questão acadêmica e migrar para um concurso público. E aí, às vezes, uhum, o pessoal some, aquele desespero, estudando a semana inteira, sábado e sim, domingo, para um concurso que nem sabe se vem, e fecha uhum. naquilo, e aquilo se torna uma angústia na vida da pessoa. E eu estou observando também que toda essa questão do funcionalismo público está em mudança. Né? A gente já vê aí algumas ideias, alguns projetos, e talvez a pessoa investindo toda a energia da vida nesse sonho para chegar lá e mudar. É complexo isso. Em grande mudança, eu diria. Porque isso independe do governo atual. Eu diria que isso é uma tendência mundial, né? É um Uhum. caminho meio que sem volta. A gente vai ter que, em algum momento, repensar, por exemplo, esse custo, e nem questiono se funciona bem ou não, não é esse o ponto, mas em algum momento alguém vai começar a cortar essas oportunidades. É natural, né? Então, se alguém está investindo tudo isso, né, tem que pensar que, ou das duas, uma, ou consegue entrar num concurso, passar logo nos próximos 5 anos, talvez, ou isso vai ficando cada vez pior, com menos oportunidades, né? A própria Verdade. sociedade já está pedindo isso. A E própria sociedade. aí entra a questão, tô até olhando aqui, eu tô mexendo aqui porque isso, tá, tô querendo ver o Sim, tempo, né? Não quero que caia do nada. Mas aí como a 16h40. gente Temos isso, mais 10 como não, minutinhos. mais 10 minutinhos. Como diz o pessoal em São Paulo, né? Uma hora é dinheiro. Eu tô aqui com uma hora com É, você, eu tô assim emocionado. rapaz, Que, que bacana. E aí agora eu queria que você desse uma palavra, pessoal que está ouvindo, algumas pessoas estão entrando, o pessoal que está entrando agora, essa live vai ficar gravada e a gente vai compartilhar com muito prazer. legal. Você está nesse meio, você vê número, você vê tudo isso, está vendo esse planejamento, essas mudanças, e alguns podem entrar e falar assim, nossa, mas onde é que entra a esperança ou ânimo nisso? Queria que você, Claro. agora dentro dessa questão cristã, como é que nós devemos agir e a esperança que a gente tem? Uhum. Isso é muito curioso, né? Porque, mesmo nós cristãos, a gente tem a tendência de olhar para o umbigo e achar que esta vai ser a pior crise que já houve, que nunca mais vai ter outra pior, né?
A gente tende a pensar assim porque é o que a gente está sofrendo agora, o que a gente está vendo agora. Mas Deus lá da sua eterna sabedoria, ele olha para o todo e ele diz assim, calma, gente, calma, calma. Primeiro que a pandemia não é para sempre. O próprio ciclo do vírus ele vai passar e a gente vai ter uma vida, não sei se normal do jeito que era, mas a vida vai retomar, né? A vida vai acontecer de novo. Isso me lembra muito Eclesiastes, né, 17. A Há do tempo para tempo é todas as coisas? 3. 3, 3. 3. Há tempo Isso. para todas as coisas, certo? Então, há Uhum. tempo de ficar em casa, escondidinho, há tempo. E há tempo de sair para correr atrás da vida. Há tempo, vai ter esse tempo. Vai ser a última pandemia? Não sabemos. Talvez não seja. Talvez a gente vá ver mais uma, mais duas, porque, né, a própria natureza ela conspira contra a gente em alguns momentos, né? Mas eu prefiro pensar que a gente, como cristãos, né, a gente tem uma esperança que não é uma esperança baseada em achismo. A gente tem uma esperança baseada nas Escrituras e de tudo que o povo de Deus já viveu, de tudo que nós já vivemos, né? Eu gosto muito lá dos provérbios, né? Provai e vede que o Senhor é bom, completa. Provar e ver que... Bem-aventurado, Sim, bem-aventurado o homem que nele confia, sim. né? Então, é alguma coisa como se eu dissesse assim, olha, de verdade, se eu olhar para o cenário como ele está agora, tá danado, tá ruim, porque a gente não consegue enxergar além do nariz, a gente não está conseguindo perceber o que está acontecendo, né? Veja que nenhum guru, inclusive até agora, se atreveu a discursar sobre o que está acontecendo. A gente está tentando entender. Mas, se eu levar em conta que isto vai passar, porque Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, eu prefiro pensar no seguinte: nós cremos num Deus que conhece a história, sabe o início, meio e fim, sabe tudo que está acontecendo, por que está acontecendo, né? Não tem nada que tenha escapado dele, é só você lembrar de Salmo 139, né? Claro. Nenhum fio de cabelo ele passa despercebido de Deus, então provai e vede que o Senhor é bom. Calma, muita calma nessa hora, né? Bem-aventurado o homem que nele confia, ou seja, vamos confiar em Deus, acreditar que ele já nos tem dado inteligência, sabedoria, recursos, e aí, ufa, né? Um outro texto também que eu gosto muito, está lá em Salmos, né? Aquietai-vos e E sabei que eu ver sou. que eu sou Deus. Salmo 4. Então acho que esses textos todos vão nos ajudar a pensar o seguinte: sim, a coisa tá feia, sim, ela tá feia, ela não tá bonita. A gente não adianta a gente usar da negação, ela tá feia. Esse é o fato. Agora a gente tem uma esperança, né? E a nossa esperança ela não é vã, porque a gente já sabe, a gente já provou, a gente já conhece, a gente já tem por experiência o que Deus tem feito, né? E o que vai acontecer. E há até quem diga assim: então, Cláudio, quer dizer que os crentes não morrerão? Não, mas não disse isso. Né? Agora, se você levar em conta que Deus é soberano e ele tem um controle da história, e para ele a vida e a morte são a mesma coisa, porque tudo tem a ver com a eternidade, então, dentro dessa perspectiva, fica muito mais fácil levar esses tempos difíceis, né? Ou seja, a morte para nós não é o fim, mesmo que isso aconteça com alguns de nós cristãos, como já está acontecendo, né? Então, Verdade. a gente tem a perspectiva maior da eternidade, da bondade de Deus, do seu cuidado, né? Levar em conta que isso tudo não é por acaso, não tem nada acontecendo que escape do cuidado dele aí. Graças a Deus por isso, né? O Senhor continua no controle. Às vezes a gente fica meio assim, Deus continua cuidando de nós. Que coisa maravilhosa. E eu quero, assim, do fundo do coração, agradecer por esse período que estivemos aqui juntos. Inclusive, né, lembrando, nós mudamos o horário por causa da agenda, a agenda do professor aí, mexeram aí nas É, aulas. Você tem aula no Mackenzie hoje, é isso? eu vou fazer um call agora às 3, depois tem aula às 5 da GV e tem aula às 7h30 do Mackenzie, que agora é tudo virtual, né? Tudo virtual, o negócio aí é puxado e nesse período de estar conosco aqui, continuo sonhando e planejando. Quero trazê-lo aqui, já falei com você várias vezes, a gente fazer um... Para relembrar, né? Minha irmã mora em Teresina, certo? Pois é, eu falei assim, rapaz, Então, esses irmãos têm que se ver. eu tenho que conhecer meu sobrinho, já tem quase 1 ano e meio, eu não fui até lá. Pois é, vamos, né? Preciso Eu ir. falei assim, senhor, ele precisa vir conhecer aqui e ver, e aí a gente puxa, mas eu tenho, e sei que vai dar certo, o senhor tem o tempo certo para Vai. todas as coisas. Que Deus continue te abençoando muito aí, também o trabalho que você Legal, tem. vocês também.
no Haggai aí também, abençoando a liderança do Brasil, a liderança cristã também, outra coisa fantástica. Legal. E eu sou muito Estou grato, feliz de viu? que você foi para Timon e está sendo influência aí. Isso é muito Glória a legal. Deus. É A gente verdade. precisa de gente do Brasilzão afora. Glória a Deus. Muito obrigado. Falar bem Boas baixinho aulas. aqui, viu? Como é que é? Falar bem baixinho aqui. A gente precisa de gente crente de verdade por aí, né? Então, É verdade. É verdade, é verdade. Glória a Deus por isso, por vocês aí. legal. Vamos nos falando em outras oportunidades também. Muito obrigado, professor. Legal. Obrigado, Até gente. a Boa próxima. Tá semana. bom. Amém. Estou encerrando aqui. Grande abraço e até mais.